né, essa crítica que fizeram nas eleições, né, ficaram rindo de quem era MEI, isso é um absurdo, isso é um elitismo nojento. Enfim, agora, é bem melhor você ser um funcionário público, às vezes, né, do que você ter que, por exemplo, tá naquela situação que você tem que pagar o próprio plano médico, você tem que, né, se preocupar com isso, com aquilo. E eu falo de experiência própria, certo? Eu nunca trabalhei por estado na minha vida. Nada, absolutamente nada na minha vida veio de qualquer estado, seja brasileiro ou de outro lugar, né? Agora eu vou falar para vocês, assim, no Brasil, meus amigos, ser funcionário público é uma coisa muito, muito honestamente, é muito bom. Ainda mais se você passa num concurso bom. Que é isso, né? Vou chegar a falar para vocês, não, é uma questão ética. Bom, eu quero que vocês se deem bem na vida, eu quero que vocês tenham dinheiro, tenham influência, poder. Como que vocês vão fazer isso se... Ai, não vou ser juiz, que... Ai, nossa, se eu me tornar um juiz... Ai, não, é errado, porque o Estado é errado. Oh, pelo amor de Deus, entendeu? Por isso que eu vejo muitos ANCAPs aí, tal. Assim, como movimento a longo prazo, sinceramente... Eu fico me perguntando, quanta influência vocês vão conseguir ter? Assim, só, por exemplo, o caso do Paulo Cogos, né? É só o caso do Paulo Cogos, o único cara que tentou se tornar numa pessoa que poderia mudar algo politicamente em favor dos ANCAPs, os próprios ANCAPs cancelaram porque o cara pegou dinheiro do Estado. Entendeu? Então, assim, a escolha é de cada um. Agora, trabalhar como funcionário público no governo Lula, com certeza, é algo que não vai deixar de ser bom, tá? Não vai deixar de ser bom. De novo, não significa que será a mesma coisa que era, por exemplo, vamos pensar daqui a uns 15 anos atrás, certo? No ápice do governo Lula dos anos 2000? Não, porque esse governo Lula é bem mais limitado. O próprio Estado brasileiro já não comporta mais isso. Só a gente vê a questão estrutural. Não tem dinheiro para isso. Para chegar e ficar assim, pagando salários enormes para vários funcionários públicos. Mas certamente vai ser uma vida bem mais fácil do que você viveria trabalhando no setor privado, se você consegue passar, né? Como se proteger do ESG no setor agropecuário? Digo no nível global, tendo em vista o avanço da picanha de barata dos globalistas. Olha... Sendo bem sincero, tá? Bem honesto com vocês. Eu vou falar qual que é a agenda, qual que é o objetivo deles. E aí a gente pode pensar em como se proteger. A agenda é simples, é você ver pessoas como o Bill Gates, que é literalmente o maior dono de fazendas nos Estados Unidos, certo? Esse é o objetivo. É a concentração dessas fazendas nas mãos... nem exatamente de uma elite, entre aspas, mas sim de pouquíssimos sujeitos que estão bem ligados a toda essa agenda ESG e assim em diante. Quando não indivíduos, às vezes até mesmo corporações, que recebem dinheiro de empresas como a BlackRock, a Vanguard, por exemplo, né? Que sim, são bem alinhadas com a questão do ESG e assim em diante. E aí que mora o grande problema, porque o ESG, né? Alguns acham que é fácil você lidar com isso. Depende muito do país, depende muito da forma, da metodologia como que ele é, de como ele é medido, monitorado. Mas é geralmente difícil para um pequeno agricultor, para um médio agricultor até mesmo, seguir todas essas normas, todas essas diretrizes. E assim sendo, é óbvio, aqueles que já têm muito dinheiro são os poucos que às vezes conseguirão lidar com as inúmeras regulações, as inúmeras condições que impõem em torno dessa pauta. Então, como se proteger disso? Honestamente, tá? De um lado, como uma tendência global, existe pouco que a gente consegue fazer, sendo sincero, porque nós estamos falando de trilhões, meus amigos. Quantos trilhões que a BlackRock tem nesse momento? Eu vou até confirmar, eu acho que são 10 trilhões. Tá? A BlackRock, se eu não me engano, tem ou 10 ou algo... Aqui, ó. Eles perderam 1,7 trilhões em 6 meses, mas
eles quebraram o recorde, se eu não me engano, de 10 trilhões em assets under management. Vocês têm noção do que é isso? É muito dinheiro. Então, o que um grupo de agricultores no Brasil consegue fazer? Tem suas limitações. Agora, não significa que não há nada a ser feito. Por quê? A gente entra numa questão muito interessante. Ao mesmo tempo que a economia formal, a economia, entre aspas, oficial, tende a caminhar nesse sentido, nós estamos vendo uma economia paralela surgir, já no Brasil, mas até em lugares desenvolvidos. Com o que aconteceu, por exemplo, com os lockdowns, eu tenho que falar aqui com uma certa cautela, porque eu ainda estou no YouTube. Mas lembram-se daquelas nações que impuseram medidas restringindo indivíduos que não tomaram uma certa picada? Então, em alguns desses países, diversos agricultores, diversos comerciantes começaram a ir contra isso, falando assim, não, você não precisa entrar na minha loja só tomando isso. Alguns que foram literalmente às ruas, vendendo nas ruas, como, entre aspas, camelôs. Mas, enfim, começou a surgir ali toda uma economia paralela, né? Que, diga-se de passagem, até na própria União Soviética, foi praticamente a mesma coisa. Sempre acontece isso. Então, de forma similar, né, por mais que existe sim essa preocupação e assim em diante, por mais que fiquem promulgando essas ideias e falando disso, daquilo, na prática será difícil para todos esses sujeitos controlarem de forma centralizada tudo que cada produtor está fazendo e, assim dizendo, o lucro que eles têm. Então vamos falar assim, proíbem que fazendas criem mais que X quantidade de bois, certo? Não pode ultrapassar esse número porque tem a questão da poluição e blá 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 blá. Enfim, como que eles vão realmente medir isso? Quem vai medir? Vai ser um fiscal. E fiscal no Brasil, vocês sabem como é. Não só. Como que o fiscal vai olhar cada buraco da sua propriedade? Vocês estão começando a entender? Enfim. E aí, na verdade, surgirão oportunidades. Por quê? Porque já estão começando a ligar um ponto com o outro, né? Essas restrições vão diminuir a oferta, a demanda continua a mesma. Então vocês já começam a ver aonde isso leva. Tá? Eu estou falando aí de forma bem direta porque eu não quero ter problemas legais aqui. Mas, né? Enfim, como que eles vão monitorar tudo isso daí? Boa sorte, ainda mais no Brasil. Sempre foi uma dificuldade histórica de lidar com esse tamanho que é o território brasileiro por parte de uma autoridade federal, certo? Especialmente depois da República, onde surgiu um interesse gigantesco em tentar, no mínimo, né, centralizar o poder ali numa presidência, por exemplo, você vê uma enorme dificuldade que, em outros contextos históricos, a situação era diferente, porque existia uma certa descentralização. Municípios, especialmente, eles tinham mais autonomia de lidar com os próprios problemas, sem ter que ficar olhando, hoje em dia, para Brasília, sem ficar olhando para uma figura central que não tem a capacidade de lidar com essa extensão territorial, todas as diferenças que existem em cada lugar, até comportamentais, assim, a cultura, a forma de agir, a forma de fazer negócios. É uma coisa muito difícil de você conseguir monitorar realmente. Então, a não ser que realmente eles consigam um controle tecnocrático absurdo com ferramentas que, honestamente, o Estado brasileiro não tem ainda a capacidade de impor, o mais provável é que, assim, sim, tem uma regulação aqui, ali, blá, blá, blá. Igual fizeram com o lockdown, né? Sim, você tem que usar máscara, você tem que fazer isso, aquilo, tá.
Na prática, especialmente em cidades pequenas no interior do Brasil, na prática, assim, ninguém realmente seguia aquilo. Muitas vezes o comerciante sofria, levava uma multa, mas é um exemplo, tudo bem? Falando em segurança, devemos procurar uma alternativa ao Telegram? Sim, sim. Mas a longo prazo. Por agora, eu não acho que é o foco, tudo bem? A vantagem do Telegram é que ele entrega o conteúdo, você entendeu? Ele entrega, ou seja, você que me segue no Telegram, você vai receber a mensagem que eu mando, certo? No YouTube, no Instagram, eles fazem o Shadowban. No Telegram não tem isso. Então, é uma vantagem sólida. Agora, em termos de censura, a gente sabe que não é a solução mais perfeita. Agora, sendo realista, não acho que no curto prazo eu, por exemplo, vou ser censurado. É só você não entrar em certas questões, é só você não chegar a falar das urnas, né, que eu tenho sim uma vontade de falar, porque eu sou desenvolvedor, eu sei, enfim. Agora, é impossível, assim, de forma pragmática. Falo daquilo, eu sei que eu vou desaparecer, certo? Vou desaparecer aí das redes sociais no mínimo. Às vezes até em outros lugares se eu falar algumas coisas mais apimentadas ainda. Então, assim, a gente precisa nesse momento de prudência. A gente precisa realmente sim, de cuidado. A gente não está num Brasil de 2016, num Brasil, né, que a gente ficava brincando, fazendo memes e assim em diante. Esse Brasil já morreu. É um outro contexto agora. O negócio está sério. Não é brincadeira mais. Não é prudência do liberal que chega e fica se colocando de terninho. Não. É uma seriedade diante, né, das ameaças que nós estamos lidando internamente e externamente. Entendeu? Qual a melhor forma de aprender inglês para trabalhar com TI? A mais rápida. Se você gosta de jogar videogames, jogue em inglês. Seriados, filmes, inglês. Livro, inglês. Essa é a minha tática para sempre aprender qualquer idioma. Inglês foi assim. Hoje em dia é com grego antigo, aramaico, que eu estou estudando e não é uma língua fácil. Achar textos nesses idiomas não é fácil, mas é essencial. Você tem que colocar na prática, certo? Você fica, especialmente no computador, do lado de um tradutor. E você vai pegando uma palavra aqui ou ali, assim em diante. Né? Eu acho que é a melhor forma possível. Né? Ainda mais que você vai trabalhar com inglês, geralmente usando a forma escrita, certo? Então, se expondo ao inglês com um dicionáriozinho do lado, né, um Google Translate do lado, é a melhor forma, no meu ver. Tudo bem? Vamos aqui às outras perguntas. A economia no governo Lula como será? Afetará muito a classe média? Olha, eu achei essa pergunta curiosa, porque já pressupõe que existe uma classe média no Brasil, certo? Eu não quero ser pessimista aqui, mas se em algum momento existia uma classe média no Brasil, ela já morreu. Tá? Vocês vão me desculpar, mas é difícil ter um argumento que diz o contrário. Existe aí aquela criatividade estatística, mas é só isso. Na prática, vamos pegar São Paulo como referência, certo? São Paulo. Alguém aqui que mora em São Paulo, vamos ver aí no chat do YouTube, ou aqui mesmo. Meus caros, quanto que você precisa ganhar em São Paulo, capital, para ter uma vida boa? Vou aqui falar só você como um indivíduo, nem vou falar de uma família. Você como uma pessoa em São Paulo, sozinho, se você quer ter uma vida boa, ou seja, morar num lugar onde não tem viciados em crack ao teu redor, onde você não vai ser baleado, onde você não tem que se submeter à autoridade de um traficante, onde você consegue comer comidas relativamente saudáveis, onde você consegue ter um carro próprio, certo? Ainda mais essa última parte, né? Conseguir um carro hoje em dia, quem consegue? Quanto você precisa ter? Essa é a pergunta que eu jogo para vocês aqui. Eu vou até fazer uma enquete, tá? Quanto que você precisa ganhar? Tá? Essa é a enquete que eu vou jogar para vocês, tá? Quanto que você precisa ganhar para viver bem em São Paulo? Vou fazer essa pesquisa. Respondam
Quem sair será chifrado, tá? Quem sair e não tiver paciência de escrever aqui será chifrado, hein? Como uma maldição que eu vou jogar em vocês. Não saiam só porque eu tô aqui escrevendo. Esperem, tá? Eu tô até curioso, na verdade. Quanto você precisa ganhar para viver bem em São Paulo, capital? Ou Rio de Janeiro, enfim. Se você não vive numa capital, ou não vota, ou dá uma estimativa. Ah, eu acho que é isso, né? Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui algumas faixas, né, de dinheiro. Entre 2 mil a 4 mil reais. 4 mil a 6 mil reais. 6 mil a 10 mil reais. Ou... Eu tô falando sozinho, tá? Ver bem sozinho em São Paulo. Ok, vamos ver aí. Eu quero perguntar para vocês. Respondam agora, tudo bem? Um sujeito chegou e falou, de 10 a 15 mil reais, eu imagino. Olha. Olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que alguns estão até sendo gentis demais. Mas enfim, vamos esperar aí. Eu vou responder outras perguntas aqui. Qual o motivo de organizações transnacionais falarem muito sobre educação? Né? Nossa, vou revelar aqui um segredinho para vocês que, né, muita coisa vai fazer sentido. Eu estou até preparando já eu não sei nem se eu posso chamar de uma aula, né? Uma compilação de aulas sobre isso no Call Seguro. E assim, é muita coisa. É um negócio absurdo que eu não vejo ninguém quase falando. Quer dizer, não, eu não vejo ninguém literalmente falando sobre isso. No Brasil ou até fora. Né? Que é o seguinte, meus caros, vou contar agora uma historiazinha bem estranha. Eu estava trabalhando para uma empresa de tecnologia, por assim dizer, que tinha vários clientes que também eram empresas de tecnologia. O que ocorre muitas vezes, né? Uma startup que tem como clientes outras startups e assim em diante. Enfim, uma startup em específico, que eu tinha um contato muito forte, porque eu ajudava eles a usar o API da empresa que eu trabalhava, era uma empresa de tecnologia educativa, né? Que muitos de vocês devem conhecer. Aquelas plataformas, por exemplo, que usam em escolas, tanto para apresentar as aulas, como gerenciar notas, gerenciar até mesmo punições. Sabem esses softwares? Então, não era brasileira essa empresa, mas no Brasil não é diferente, até pior aqui. Meus caros, eu fui trabalhando com eles, eu comecei a ficar assustado, porque eu comecei a notar, e de novo, não posso entrar em detalhes para que a empresa em si não seja reconhecida por vocês, já que essa empresa agora ela é bem famosa, mas essa empresa, ela não só oferecia aos diretores, por exemplo, uma ferramenta que previa certos alunos que teriam problemas comportamentais, como, por exemplo, de raiva, de bater num outro sujeito e assim em diante, como essa empresa em si vendia dados psicométricos para empresas de recrutamento de recursos humanos, literalmente, para empresas que eram terceirizadas por faculdades americanas que usavam esses dados para aceitar estudantes, literalmente. E esses dados, eles não incluíam só assim predisposições psicológicas, eram granulares ao extremo. Assim, do tipo, sujeito tem uma tendência de tantos por cento a fazer XYZ. Posteriormente, eu descobri que eles estavam vendendo literalmente para... eu não sei como falar em português. Aquelas pessoas que vendem seguro, certo? Seguro de vida, seguro de carro, seguro de saúde, certo? Aí você fala, mas que problema tem? Não tem nenhum problema. Nenhum problema, meu querido, né? Só terá que lidar com uma realidade onde você paga mais
porque descobrem que você tem, por exemplo, uma tendência sei lá, a ter ansiedade, a ter, enfim. Vocês começam a enxergar onde isso leva? E é por isso que existe uma preocupação muito grande hoje em dia de trazer, entre aspas, a digitalização das escolas, da educação em si, com o uso da tal inteligência artificial. A quantidade de dados que capturam de crianças é um negócio assustador, cara. Eu estava conversando assim, só por cima com um sujeito que era um Solutions Architect, né, que é o arquiteto de soluções, é o sujeito que implementa os produtos dessa empresa em escolas. O cara tava assim, meio que se achando, porque, nossa, a gente agora vai ter uma câmera dentro de toda a sala de aula, com reconhecimento facial, e com base nisso a gente vai ter muitos mais pontos de dados, assim dizendo, para descobrir ainda mais coisas que antes não era possível. Até nos corredores e assim diante, tal, eu comecei a olhar aquilo e falava, cara, como que ele consegue falar tudo isso sem medo nas palavras que saem da boca do sujeito? Certo? Então, tem esse primeiro ponto. Você vê diversas empresas que são literalmente tentativas de extrair dados da essência de muitos jovens, para que assim eles já sejam encaminhados ou para o fracasso ou para o sucesso, né? Pensa você que tem uma empresa, né? Poxa vida, como que você não ia querer uma ajudinha nesse sentido? Antes de contratar o cara, você descobre, ele tem ali uma probabilidade de, por exemplo, se tornar preguiçoso, certo? Olha, da perspectiva de um empresário, isso é ótimo. Mas, número 1, será que o sujeito realmente iria procrastinar? Número 2, será que é ético a gente fazer isso? Né? Número 3, tem algumas predisposições que, às vezes, não se concretizariam, certo? Que o sujeito entrando ali num determinado ambiente, ele muda. Tá? Mesmo que, pessoalmente, eu poderia me beneficiar fazendo esse tipo de análise, certo? Mas não só, tem um outro aspecto que é muito óbvio, né? E isso não é só por parte de empresas recentes, né? A gente vê por parte da Unesco uma preocupação há décadas de promulgar uma determinada agenda em toda a escola ao redor do mundo. O melhor livro para expor isso é realmente o pedagogo Maquiavel Pedagogo, que, se eu não me engano, ele se popularizou com a ajuda do Olavo de Carvalho. Eu tenho divergências com o pensamento do Olavo de Carvalho, especialmente em termos geopolíticos. Eu acho que ele cometeu alguns erros, não levando em consideração especialmente essa elite transhumanista. Tá? Mas essa exposição que ele fez do Maquiavel Pedagogo, assim, todas as pessoas deviam ir atrás. Até vocês que são de esquerda estão aqui por alguma razão. Porque é inacreditável, é assustador, cara, é assustador. Certo? E é uma questão que vai além da ideologia, é uma questão humana. Os caras literalmente deixam em alguns momentos da exposição deles, né, do que eles querem promulgar nos currículos, não é uma questão marxista, não é, eles querem promulgar um marxismo, não. É a abolição da autonomia de pensamento em alguns escritos deles. Literalmente. É um troço além de absurdo. É doentio, é criminoso. Certo? Mas quase toda escola segue essa base, né? Então, é um outro interesse já de décadas de moldar o que os jovens aprendem. E eu digo assim, sem dúvida nas minhas palavras, né? A maior parte do que os jovens aprendem hoje em dia, honestamente, história, geografia, eu digo da minha parte, tá? Vou falar pessoalmente. Eu estudei num ótimo colégio, num dos melhores de São Paulo. Eu consegui uma bolsa que me permitiu ter um conhecimento que muitos não têm estudando em escola pública. Mas mesmo assim, eu diria que 80% do que eu aprendi em humanidades era completamente... eram mentiras, simplesmente isso.
se não eram mentiras descaradas, eram manipulações, certo? Especialmente em história, assim, é um negócio trágico. Né? Eu tive que ir atrás e perceber, nossa, cara, que absurdo. Como que manipulam tantos fatos assim, de forma tão descarada? Como que tem a coragem? E historiadores que depois ficam até famosos, assim, falam, como que isso é possível? Mais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é uma coisa espetacular de você analisar a distorção que fazem com a nossa história. Se você acha que conhece a história do Brasil, eu acho que talvez você mude de cabeça lendo um ou outro livro. Alguns que eu nem vou mencionar aqui, porque eu prefiro não... Né? Enfim. Mas talvez em outras ocasiões, até publicamente, eu posso dar umas recomendações para vocês que são mais interessados. Né? Livros que expõem assim, uma série de fatos que são ocultados do que a gente aprende na escola. Né? Vou dar aqui, por exemplo, um pequeno exemplozinho. Né? Quem que realmente era responsável pelo comércio de escravos? Um pequeno exemplo. Tá? Por favor, não respondam, se você sabe a resposta. Né? Assim, é curioso. É só um pequeno exemplo. Diga-se de passagem, não estou negando que ocorreu. Sim, o comércio de escravos ocorreu em uma escala massiva, industrial, de forma bárbara. Agora, quem estava por trás disso? Ainda mais aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, poucos sabem, mas até os próprios reis portugueses, que muitos demonizam, às vezes até dá para entender a raiva do sujeito, que chega e fala, mas ele colocava mesmo assim, ele aprovava a escravidão, por exemplo. Mas é óbvio, naquela época, né, enfim. Mas até os próprios reis portugueses, eles colocavam, por exemplo, limites em quantos escravos podiam estar numa determinada fazenda, ser, entre aspas, importados. Só que por alguma razão, e a razão é comercial, obviamente, né, especialmente, não eram brasileiros que faziam isso, digo-se de passagem, né, pessoas, especialmente ali da Holanda, né, na Holanda existiam certas corporações, vamos colocar de forma bem resumida, que eram responsáveis não só por fazer esse comércio, mas fazendo uma quantidade absurda e de forma muito desumana, certo? De forma assim, realmente, numa escala industrial, no sentido bem negativo dessa palavra, colocando esses coitados em condições que vocês não fazem nem ideia. Né? E não eram brasileiros que faziam isso. Tá? Você vai estudar a história, por exemplo, de Pernambuco, que aconteceu ali com a invasão holandesa, né? Muitos fatos que as pessoas não sabem. Por exemplo, existiam pessoas que falavam que eram brasileiras, mas não eram verdadeiramente brasileiras, que estavam, assim como alguns hoje em dia, né? Na verdade, estavam comprometidas com interesses internacionais, né? Que ajudaram os holandeses a invadir Pernambuco, dando inteligência, informação de como invadir, de que lugar que era uma brecha, onde estavam as tropas, e assim e ali. Né? Isso você escuta na escola? Eu não escutei. E existem fatos históricos mostrando isso aqui. Eu fui lá atrás das fontes primárias, achei, falei, caramba, como que eu nunca soube uma coisa dessa? E aí os brasileiros, né? E aí nós estamos falando de brancos, indígenas e negros, juntos recuperaram Pernambuco. Uma história linda, que poucos conhecem. E é só um exemplo de vários outros. Né? Enfim, é esse o objetivo, né? Em partes também de muitas organizações internacionais em falarem sobre educação. É de moldar, não é só a mente, né? É a visão de mundo das pessoas. Então eu fiz aqui essa votação, né? Quanto você precisa ganhar para viver bem sozinho em São Paulo capital? Né? No mínimo colocaram aí, ó, geralmente acima de uns 5 mil reais, vai. Vocês foram bem otimistas, vai. Vocês foram bonzinhos, porque, sinceramente, aluguel em São Paulo é um negócio absurdo, honestamente. Eu não pago aluguel em São Paulo. Quando eu vou a São Paulo, eu fico na casa de familiares, porque o que é isso? É uma coisa fora do bom senso, assim. É uma coisa que não dá. Se você quer morar num lugar decente, 3 mil reais, às vezes, literalmente.
se você não quer pegar muito trânsito e assim diante. Você quer ter um lugar decente, um carro, nossa senhora. Essas duas coisas que, sei lá, há 20 anos atrás eram coisas normais que qualquer pessoa podia ter, hoje em dia não são mais possíveis para muitas pessoas. Então, voltando a uma pergunta que me mandaram, né, o que vai ser da classe média no Brasil? Que classe média, eu te pergunto? Que classe média? Tá? Não estou falando aqui em termos a média salarial, porque isso não diz muita coisa, certo? Quando falamos em classe média, geralmente a gente tem em mente o quê? Aquela, entre aspas, classe, e aí já tem uma classificação materialista no sentido, né, não muito positivo dessa palavra, que, pelo menos para mim, mas uma classe, entre aspas, que no mínimo tem suas condições, tem o necessário para viver uma vida decente. Agora, você pega uma grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, quem consegue essas coisas básicas? Um plano de saúde, um lugar para morar, comida, um carro. O que é isso? Vocês estão me entendendo? As pessoas não param para pensar porque é um processo gradual que ocorre ao longo de muitos e muitos anos, mas é só você perceber quanto que custa um carro hoje em dia, um carro semi-usado. Semi-novo, desculpe-me. É bem caro, não é? Você vê aí carros que ficaram mais caros do que eram há 5 anos atrás, mesmo que a depreciação era para já ter, né, levado o preço lá embaixo. Como que você explica isso? Enfim, para a classe média, entre aspas, que não existe no Brasil, Lula, ele é difícil falar ainda, certo? Mas, em termos gerais, pode não ser tão negativo quanto as pessoas estão pensando. Tá? Vou falar assim, pro cidadão médio brasileiro, certo? A curto prazo, pode ser que ele até tenha aí algumas vantagens, vai. Tô falando nos próximos 2, 3 anos, talvez. Antes de por exemplo, uma bolha explodir, entre aspas, um problema grande surgir, né? Você vê aí um aquecimento que provavelmente ocorre por um tempo, né? Então, eu acho que a classe média que ainda existe, talvez se beneficie, talvez, certo? Mas é difícil ainda ter certeza nesse sentido. Porque a gente nem tem certeza direito de quem vai ser o que assume a economia. Não acho que vai ser aí um marxista, como alguns ficam com medo e apontando, mas a gente precisa ter uma certeza em termos de quanto que eles estão dispostos a se comprometer com a população, com pautas de reindustrializar o Brasil, de pegar capital de fora, enfim, tem que esperar um pouco, não dá pra gente chegar e, entendeu, ter uma ejaculação precoce. Tá? Acha que vale a pena se formar em engenharia civil e abrir uma empresa de material de construção nesse governo? De novo, a gente precisa esperar. Mas, geralmente, se a gente analisar o que o Lula adora fazer, né? Se a gente analisar as amizades dele com banqueiros, até as doações que esses banqueiros fizeram, né? Bom, nos mostra uma grande possibilidade, não de exatamente uma empresa de engenharia civil, mas de instigar o consumo de forma similar ao que aconteceu no último governo dele e da Dilma, né? O que não foi positivo para, entre aspas, desenvolver o Brasil. Jogaram crédito em tudo que é lugar, né? Quem que realmente ganhou dinheiro foram os banqueiros, né? Que fizeram isso. Que fizeram empréstimos, por exemplo, que lidavam com linhas de crédito e assim em diante. Agora, naquela época, sim, engenharia civil foi um dos setores que realmente explodiu. Agora, não necessariamente é a mesma coisa no que nós estamos lidando agora. Por quê? Tanto essa questão do ESG complica um pouco a situação, né? Como você tem uma realidade diferente. Uma realidade diferente. Então, você como um pequeno empresário que tem aí a sua empresa de construção, não significa que você seria o grande beneficiado num tal impulsionamento dessa indústria. Curiosamente. Por quê? Porque
às vezes o estímulo não chega à grande massa de empresários, e sim só aos amigos, entre aspas, do rei, certo? Então tem que esperar, não tem como ter certeza nesse sentido. Como trabalhar em uma empresa ESG nesse novo governo que vem aí? Bom, se você for contratado, é o que eu sempre falo, meu querido. Eu sempre falo, tá cheio de aula aí no Call Seguro sobre isso. Mas, em suma, é você jogar com as regras do jogo. É você não ficar na internet expondo opiniões que você sabe que não são bem-vindas. É você, mesmo que de forma um pouco teatral, faça certas coisas aqui ou ali. Né? A questão se o boi está vendo, né, é o que importa. Você entendeu? Se é para boi ver, que a gente sabe que é só nesse sentido, você joga lá para que a plateia que você quer que te dê uma certa pontuação, vamos colocar dessa forma, veja que você está fazendo o que eles querem que você faça, entendeu? Em suma é isso. Agora, se você está falando em construir uma empresa ligada ao ESG, eu acho que sim, eu acho que surgirão muitas oportunidades nesse sentido. É inegável, como eu falei. A questão é monitorar o lado que vai se beneficiar. Sempre tem um lado. Então, vocês que têm um lado mais empreendedor, né, busquem isso. Eu não vou chegar aqui, por exemplo, e ficar falando, você tem que se vender, ficar promulgando essas ideias. Não necessariamente, quer dizer, é de cada um. Tem que ter uma consideração moral que cada um vai fazer. Eu, pessoalmente, não teria essa capacidade. Agora, você pode lidar de formas indiretas, como, por exemplo, eu vou jogar dinheiro ali em XYZ, que está se valorizando e pronto. Se quiser pensar dessa forma, sim. Vamos ver outras perguntas. Eu acho que, por agora, são só essas. Né? Você acha que tem chances de sofrer um impeachment? É lógico. Ele tem uma ótima chance de sofrer um impeachment. Por quê? Porque, de novo, meus caros, ele não tem realmente muito poder. Tá? Assim, eu sei que alguns vão ficar com raiva, mas é a realidade. É a realidade. Tá? O impeachment que muitos falavam de colocar em cima do Bolsonaro não se concretizou porque o Bolsonaro ele não está na mesma situação que o Lula. Certo? Ele já não vem com toda essa bagagem jurídica de já ter sido preso e ter processos aqui e ali, tal. Né? Ele, pelo menos no início, ele estava, entre aspas, limpo. Né? Pelo menos até onde eu sei. Depois, enfim, começaram a acusar isso, o filho dele daquilo, aí é outro papo. Mas o Lula não. O Lula a gente já sabe que foi acusado disso, daquilo. Milagrosamente tudo foi embora, não esqueceram, né? Não falam mais disso. Agora, vamos supor que o Lula fique um pouco atrevido. Né? O Lula começa a ficar um pouquinho atrevido. Opa, poxa, lembraram do que o Lula fez na noite passada, no verão passado, no inverno passado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, assim, seria uma possibilidade se ele saísse do controle. Por isso que eu chego e falo para vocês, ele não vai se tornar um Maduro, entre aspas. Porque as pessoas que estão segurando ele não vão deixar isso acontecer. Não querem que isso aconteça por interesse próprio. Assim, o cara perderia dinheiro. Você é um empresário brasileiro. Você é um empresário até estrangeiro. Para que você vai querer uma Venezuela 2.0? Você não vai querer. Entendeu? Então, o impeachment só aconteceria se ele realmente começasse a ficar muito atrevido. Aí é muito fácil. Quão fácil não é? Pelo amor de Deus, cara. Né? Colocar ele de novo onde ele estava ali é uma coisa muito simples. Outra pergunta. Onde investir para se proteger da inflação no governo? Devemos comprar ativos em dólar agora ou esperar a recessão para comprar na baixa? Vamos lá. Primeira parte aqui, né? Lidar com inflação no Brasil. Vamos lá. Sempre foi algo que a gente teve que lidar, certo? Sempre foi. Eu escuto muitos falando em que você precisa se dolarizar.
você precisa se dolarizar. Vários canais grandes falando nisso. Tudo bem? Vamos lá. Você que está preocupado com a inflação no Brasil, pode, entre aspas, se dolarizar como uma forma de se proteger? Sim, mas o problema é, o que realmente você diz com dolarizar? Você está falando em comprar dólar como moeda? Você está falando em empresas americanas? Tem uma diferença muito importante. Empresas que estão, por exemplo, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos versus o próprio dólar. Existe essa grande diferença que vocês devem levar em consideração. Por quê? Veja bem, existem empresas americanas que ganham até uma grande parte de sua receita dentro do próprio Estados Unidos, que estão sofrendo muito, curiosamente, com o aumento, a valorização, o fortalecimento do dólar. Por quê? Porque algumas dessas empresas, a maioria delas, sim, em parte, né, a receita que elas têm, em parte, vem sim dos Estados Unidos, mas também do resto do mundo. E o mundo, geralmente, aí você vê a maioria das moedas, né, em relação ao dólar, essas moedas vêm desvalorizando. Então, o poder de compra, né, diminui. Assim sendo, você vê algumas empresas americanas que estão listadas lá, tá? Que com um dólar forte sofrem, certo? Não são todas, mas algumas que as pessoas compram aí sem pensar nisso. Tudo bem? Agora, sobre o dólar em si, né? Vou comprar então só dólar, porque eu sei que vai aumentar. Vamos lá. Como você sabe que o dólar vai continuar fortalecido? A pergunta que eu tenho, né, quer dizer, que todos deveriam fazer, mas não fazem, é a seguinte: por que o dólar vem aumentando? Né? Por que vem se fortalecendo? Você vai falar, o Fed, taxa de juros, né, aumentou. Com isso, né, a tendência é obviamente de fortalecimento. É uma das razões. Agora, pode fazer essa análise. Um outro fator é o que vem acontecendo na Ucrânia. Eu já falei isso para alguns, ficaram bravos comigo, falaram, isso é absurdo o que você está falando. Pode fazer aí uma análise cautelosa dos eventos. Toda vez que existe a indicação de que os Estados Unidos poderiam militarmente agir naquela região, o dólar dispara. Quando tem aí, vamos assim falar, uma possibilidade de uma terceira GM, né? Curiosamente o dólar acaba se valorizando. Por quê? Né? Uma das razões, sim, tem a questão do medo. As pessoas não sabem onde colocar. Meu Deus, vou colocar onde? Vou colocar no dólar, porque tá aí há décadas e acabou. Outra questão, que é a mais importante, e ninguém quase fala disso, é que o dólar em si, tá? O valor dele não se baseia numa paridade com ouro. Isso daí, como Bretton Woods foi para lixeira, tá? Usando o termo mais correto, não tem relação com, assim dizendo, necessariamente a economia doméstica dos Estados Unidos. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com
entre aspas, a prosperidade americana interna. Pelo contrário. Você vê desde o início o que o Nixon fez quando ele quebrou a paridade com o ouro, né? Quando ele quebrou isso daqui, colocou a Arábia Saudita no meio, certo? Desde o início dessa nova realidade que foi criada nos anos 70, o ponto principal de valorização que, entre aspas, justifica o uso do dólar a nível global é a ação militar dos Estados Unidos. Né? Um exército americano que, em tese, é a polícia do mundo, que, em tese, é, no mínimo, um aliado forte para a Arábia Saudita, para o Japão e assim em diante. Vários países que, por exemplo, por muito tempo mantiveram reservas em dólar, pensando, eu vou fazer isso porque é a vantagem que eu vou ter é que se um dia algo acontecer de ruim, os americanos vão proteger a gente. Petrodólares, certo? Estou aqui fazendo um resumo básico de algo que é um pouco mais complexo, né? Porque também envolve a venda de petróleo e assim em diante. Mas, em suma, esse esquema aqui nos mostra como que a ação militar, né, o potencial militar dos Estados Unidos impacta o dólar. Até agora, nesse momento, né, vocês vejam que... E aqui, de novo, é complicado, porque tem um jogo geopolítico muito complexo por trás de tudo isso daqui. Vocês que são meus alunos, vocês podem ver aquela aula sobre multipolaridade, sobre a disputa entre os dois, entre aspas, esquemas de poder, né? Você vê, por exemplo, a ação na Ucrânia, como eu já descrevi em outras aulas, como uma tentativa de parar essa integração entre Rússia e especialmente Alemanha e França, né? Que para vocês que, por exemplo, detestam o Dugin, né, como alguns aparecem às vezes aqui, né? Óbvio que não é tudo que ele fala, na verdade é só partes, mas, né, esse projeto aqui de unir França, especialmente Alemanha, com a Rússia, né? Esse projeto aqui, né, eventualmente até China, que faz parte aí da questão multipolar e assim em diante, esse projeto aqui que tem como centro, também tem como um agente Israel, aqui no centro, né? Se você for parar para pensar, Ucrânia está aqui no meio, foi quebrada essa ligação. Não é à toa que você vê a França, a Alemanha sofrendo tanto. Por literalmente décadas e décadas eles estavam trabalhando nessa integração aqui, certo? Porque França e Alemanha, principalmente, queriam uma independência em relação aos Estados Unidos. Esse era o foco inteiro do conflito, não era só o que muitos ficam falando aí. Tem esse outro aspecto que poucos conhecem, certo? Uma guerra dentro da própria Europa, dentro do próprio Ocidente, certo? Quando você vê o que aconteceu ali na Ucrânia, esse projeto inteiro começa a sofrer. Até o relacionamento entre Alemanha, França e China está começando a sofrer também. Só você vê a recente visita do Olaf, do chanceler alemão, né? Não só, ele foi muito criticado por visitar a China, como ele foi obrigado a ter um tom muito, muito moderado. Então, o que isso nos mostra? Nesse momento, sim, os Estados Unidos estão se beneficiando com isso. Porque é esse o esquema geopolítico que tornaria os Estados Unidos numa potência de segundo ou até terceiro grau, né? Os Estados Unidos, perdendo a relevância que eles têm dentro da Europa, né, eles perdem ali uma influência geopolítica num lugar estratégico, né? A gente pode voltar a Mackinder, como eu já falei algumas vezes em aulas, né? O Mackinder e toda a questão do Heartland, que alguns acham que é besteira, mas não é. Até o Brzezinski, ele ainda se baseia exatamente nessa teoria do Mackinder. Muitos estrategistas
atualmente dos Estados Unidos. Também se baseiam nesse tipo de ideia. Óbvio que não é tão simples quanto apenas uma posição geográfica no mundo que a gente vive. Mas, enfim, a questão é, nesse momento, os Estados Unidos está indo bem nessa sabotagem desse plano. Agora, como você tem certeza que vai continuar a ser assim? E esse contexto aqui é muito mais importante do que acontece no Brasil. Então você não tem como ter certeza que o dólar vai continuar a se fortalecer. Você não tem como saber. Pode ser o contrário. A gente está lidando com um contexto global bem delicado, na verdade. Você viu o que aconteceu, por exemplo, com o FTX, aí, aquele exchange de criptomoedas. Aquilo ali foi uma catástrofe. Você já vai chegar e ficar falando que aquilo não tem impacto na economia, ou no mínimo no mercado. Lógico que tem. E não é só aquilo, né? Então, você deve comprar ativos em dólar. Primeiro, algumas empresas, né, que estão sofrendo, curiosamente, com esse dólar forte. E segundo, até o próprio dólar, você não tem como ter certeza. Então, como lidar com isso? Pode ser que funcione? Pode ser que funcione, especialmente no curto prazo. Você pode fazer isso, mas ir monitorando. Tem que sempre monitorar. Até agora, os Estados Unidos, fazendo o que aconteceu lá na Ucrânia, estão indo bem. Agora, existem outras formas de lidar com isso. Criptomoedas, não. Sendo sincero com vocês, tá? Criptomoedas, assim, boa sorte para quem quer entrar nesse jogo nesse momento. Eu tenho Monero, porque Monero é uma questão até um pouco ideológica minha, certo? Mas, assim, sendo realista, tome muito cuidado, tá? Ainda mais se você não sabe direito como lidar com real privacidade com criptomoedas. Por exemplo, se você deixa na Binance, pelo amor de Deus, assim, tá gastando seu tempo à toa, tá gastando seu dinheiro à toa. Agora, você, por exemplo, tem títulos públicos no Brasil, que você pode chegar e falar, mas como que eu vou ter certeza que o governo vai pagar? Assim, olha, se você olhar a história do Brasil, não estou falando só recentemente, se você analisar acontecimentos bem distantes, né, o que acontece? Você observa que dificilmente o governo não paga. Aqui no Brasil, os bancos sempre recebem. Sempre recebem. É quase uma constante. Pouquíssimas vezes isso se alterou. Entendeu? Existem, né, certas aí, não é uma recomendação, mas você observa certos ativos que são, no mínimo, um hedge contra a inflação. E se você acha que o governo não vai pagar, olha, tente analisar com imparcialidade. Se você estudar bem a história do Brasil, você vai entender que, olha, o banqueiro é o último que sofre aqui no nosso país. E não é só no Brasil, tá? Até em lugares com muito sofrimento, tá? O banqueiro também, ele é o último que sofre. Tudo bem? Não só banqueiro, mas assim, aqueles que usam instrumentos que os banqueiros também usam, ou que eles próprios arquitetam. Entendeu? Então, eu, por exemplo, não vou falar para você fazer isso, mas eu tenho certos, né, títulos do governo, porque alguns são indexados em relação ali à inflação e todo o resto. Pode ser uma coisa boa, dá uma olhada. De novo, tem que ir monitorando. Essa é a minha filosofia, você tem que ir monitorando. Tá? Óbvio, você que é mais sofisticado, mas, né, gosta de um risco, como é o meu caso, honestamente, o que está acontecendo agora, se você entende esse jogo que eu descrevi aqui para vocês, que o Soros está fazendo nesse momento, com Lula e assim em diante, meu querido, dá para você fazer uma festa absurda. Assim, modéstia à parte, eu estou tendo uma pequena sorte, vamos assim dizer, né? Com certas opções que eu comprei, que, enfim. A questão é, se você sabe o que está acontecendo e não cai em besteira de noticiário, meu colega, né? Tem gente ganhando muito dinheiro na Faria Lima. Só que, óbvio, não são essas pessoas que ficam falando que o fim do mundo chegou e que a gente vai se tornar uma Venezuela. São pessoas que realmente entendem o que está acontecendo. E essas são poucas pessoas. Entendeu? Vamos ver aqui algumas outras perguntas.
E aí depois eu já finalizo. Vamos ver aqui. A Oi irá ficar salva no caos seguro? Sim. Sim. E o REIT, Fundo de Investimento Imobiliário dos Estados Unidos? Teremos uma crise de 2008 de novo? São uma opção? Ah, meu colega, honestamente, eu não posso chegar e falar só por cima, mas é uma situação muito delicada o que está acontecendo ali no mercado imobiliário dos Estados Unidos. É só você ver o preço dos aluguéis, é só você ver ali assim, algumas manchetes bem reveladoras. Mesmo que sejam só manchetes, elas mostram dados bem importantes, como eu acho que foi ontem que eu cheguei e vi uma notícia falando algo bem óbvio. Só americanos que ganham mais de $100 mil por ano que conseguem comprar uma casa. Literalmente. Eu converso com colegas que estão lá e eles me falam como que está a situação. Assim, vocês não têm noção. Significa que será igual 2008? Não acho. Eu acho que não acho. Assim, eu constato que é algo mais sistêmico que a gente está lidando aqui. O que o Fed fez em jogar dinheiro na economia lá com o lockdown e assim em diante é algo mais sistêmico. Não é só a questão imobiliária. Mas é inegável que sim, eles estão tendo ali alguns grandes problemas. Grandes problemas, diga-se de passagem. Tudo bem? Enfim, eu acho que as perguntas para não... Ah, não, mais uma. Varejo vai voltar com Lula? Bem provável que sim. Bem provável que sim. De novo, tem que esperar um pouquinho, mas olhando as pessoas por trás dele, olhando a trajetória que ele já passou, olhando o que ele pode fazer no Brasil, meus amigos, tá? Quando ele falou em picanha, assim, eu não acho que vai ser realmente possível para o brasileiro médio comer picanha, mas esse é o recado, certo? Picanha, você vai conseguir comprar picanha. Né? Esse papo, vamos reindustrializar o Brasil, agora nós teremos uma forte indústria nacional. Então, boa sorte, certo? Agora o varejo é aquela coisa, você tem uma base de eleitores que fica contente, provavelmente o Lula não vai tentar ser reeleito, talvez Haddad, né? Enfim, o PT em si fica ali, os interesses que estão por trás do Lula continuam ali. E não só, o principal, né? Quem está promulgando ele, especialmente banqueiros, quem mais do que eles para curtir isso? Quem que não gosta de chegar e falar para um coitado de um Zé Mané aí, aqui ó, um cartão de crédito para você, então compra ali, compra aqui, igual aconteceu na última vez. Enfim. Não tem guerra que salve. Janja, enfim. Como você se tornou um ótimo analista geopolítico? Olha, eu vou falar para vocês, a principal razão é a sinceridade. Certo? Eu li muita coisa. Eu sou uma pessoa fascinada pela leitura. Eu literalmente tenho 1 terabyte de livros. Literalmente. Porque não tem como comprar tanto assim. Não tenho dinheiro suficiente para comprar tantos livros. Especialmente que alguns que eu leio você não vai conseguir achar em lugar algum. Como, por exemplo, Parvulesco. É um cara que eu estou lendo todas as obras que eu encontro. Para encontrar um livro do sujeito, eu tive que esperar 3 meses chegar da França, ler em francês. Não é um negócio fácil, mas enfim. Tanto leitura, mas o principal é a sinceridade. Assim, você ter estar num estado de sobriedade, você não ficar contaminado pelo medo, você não ficar querendo puxar saco. É o principal. Assim, se você for analisar recentemente, né, de todos os lados, é difícil encontrar pessoas, até existem outros, né? Que não chegam e ficam lá puxando um saquinho aqui ou ali. Eu não consigo fazer isso, meus amigos. Eu não vou fazer isso. E um recado final bem importante, né? Tem muitos que me seguem que são de direita, certo? Não todos, mas a grande maioria. E para vocês, eu finalizo com o seguinte recado, tá? Nós temos Lula, que muito provavelmente será o líder dessa nação em 2023, a não ser que Bolsonaro, enfim, faça um milagre. Ele já teve um milagre, tá? Eu já até falei disso daí lá no Telegram, dá uma olhada depois. Cara, ele estava no momento certo se ele quisesse fazer alguma coisa, que foi uns 3 dias atrás. Os caras do STF estavam nos Estados Unidos, o Lula na COP27, com os principais aliados dele. Você tinha a questão na Polônia, o Biden desesperado. Ninguém ia dar muita atenção, ninguém ia estar tão, assim, antenado para, enfim, agir de forma rápida aqui no Brasil.
Ele perdeu essa mega oportunidade. Eu não acho que vai ter uma outra do tipo. Até ironizei na época. Eu falei, esse cara nasceu com o rabo virado para a lua. Mas enfim, provavelmente vai ser aqui o líder em 2023, certo? E a tal direita brasileira, que assim, eu tenho uma dificuldade primeiro em classificar quem faz parte desse lado político. Mas enfim, é necessário que todos que criticam o Lula, certo? Os que não gostam do Lula, é necessário fazer o quê, meus caros? Eu peço aqui um esforço mimético. Tá? Vamos espalhar essa ideia como nós espalhamos aquela questão das tias do Zap que agora entendem o que é PSYOP, né? Como eu falei naquele meu vídeo recentemente. O que nós precisamos fazer? Tá? Eita, aqui tá um pouco grande só. O que é necessário, meus queridos? Nós precisamos, acima de tudo, do quê? Precisamos de críticas que são efetivas, reais, inteligentes. Por quê? É para convencer o Lula que ele está fazendo besteira? Não é nada disso. Veja, é verdade que por trás dele aqui tem pessoas muito fortes, né? Tem o Soros, tem os Estados Unidos, tem a União Europeia. É verdade. Mas por trás dele, né, ou no mínimo, o que apoia ele aqui, né, é sim uma militância popular. Ele tem sim uma militância popular. O quanto que é orgânica, o quanto que é, enfim, né, organizada, isso daí tá, enfim, não importa por agora. Por quê? Se nós fazemos críticas efetivas, igual o que eu fiz aqui nessa live, mostrar que Lula é esse que fica aí vendendo a nossa soberania, que Lula é esse que está indo contra os interesses dos BRICS, certo? Literalmente. Quando você tem esse tipo de crítica, você começa a influenciar, sim, essa militância, meus amigos. Ou seja, se você faz críticas inteligentes, reais, efetivas, o que acontece? Você se torna capaz de fazer o quê? De influenciar essa militância aqui. Você vai falar, mas eles não vão me escutar. Eles podem não levar a sério. Eles podem não levar a sério. Digo publicamente. Mas pouco a pouco eles reconsideram. É só você observar os próprios bolsonaristas que deixaram de apoiar o Bolsonaro porque começaram a falar, não sei o que, da rachadinha. Eu nem sei direito o que falavam, mas enfim. Entendem? Você precisa lidar com isso. Você precisa tentar influenciar essas pessoas aqui. E se isso se torna uma realidade, eles começam a pressionar o sujeito. Certo? Óbvio que a gente não vai ter o que a gente quer, mas se ele está cometendo erros gravíssimos, como, por exemplo, chegar e ficar falando o que ele falou ali na COP27, tal. Se, por exemplo, a gente começa a chegar e falar, o cara tá literalmente alinhado com o tal imperialismo, ele tá lutando contra a nossa soberania. Essa pressão dos que agora apoiam ele podem, no mínimo, moderar um pouco do que ele está fazendo. Só que eu vejo a tal direita fazendo o quê? Um completo oposto disso. É a tal direita que chega e fica falando do quê? Venezuela, a gente vai se tornar na Venezuela. Meu colega, por acaso Maduro é bem recebido da forma como Lula é aplaudido no Parlamento Europeu? Lógico que não. Lógico que não. Se o Parlamento Europeu quer alguma coisa do Maduro, é que ele caia morto. Eles não têm o controle que eles têm sobre o Lula. Ficam falando, meu Deus, é o comunismo. Olha, é mais um certo comunitarianismo, talvez, que você possa argumentar, mas mesmo assim, não é isso direito. Olha, ele pode usar na retórica isso ou aquilo, mas não, cara. Honestamente, tem uma questão pragmática de interesses aqui que se sobrepõe a isso aqui. A gente não está lidando, pelo menos não agora, com esse tipo de coisa.
Aí chegam e ficam falando, ai meu Deus, a China, é a China e tal. Meu colega, o cara literalmente chegou e falou contra o veto lá na ONU. O poder de veto na ONU é algo que a China certamente não gosta. Entende? Assim, você vê um alinhamento dele muito maior com o tal Ocidente do que com a China. Não é à toa que os chineses, inclusive o Xi Jinping, né, eles até podem ter parabenizado, como qualquer líder faria, como todos fizeram, né? Agora, o entusiasmo não é tão grande assim. Se você vê, a China estava muito mais entusiasmada com quem? Com o Dória. Isso é inegável. O Dória, nossa, era o Dória, né? Agora, você observa que não. Então, essas críticas que ficam fazendo, é o comunismo, Venezuela, China, meu filho. Assim, são críticas que, sabe aquela militância popular que eu falei para vocês? O que acontece? Eles chegam e falam, olha só esses loucos aí, não falam nada com nada, a gente só vai dar risada. Lula deve estar certo, porque se essa é a oposição, a gente está no lugar certo. Né? Se esse é o lado oposto a Lula, então Lula está certo. A maioria das pessoas age dessa maneira, maniqueísta, em termos da discussão política. Então, o que acontece? Tem que deixar para trás críticas infantis, críticas que não têm aquele poder que eu descrevi para vocês de influenciar essa gente aqui, certo? Porque essas pessoas aqui são as únicas que nós podemos tentar fazer algo para pressionar ele a não, por exemplo, cometer besteiras que ferram o nosso país. Certo? Essa militância aqui, que agora pode apoiar ele, mas usando ali argumentos factíveis que fazem sentido, que você não está mentindo, você está falando como que o cara é o cara do povo que fica fazendo alianças, por exemplo, com o próprio Geraldo Alckmin, né? Aceitaram ele aí, falando... É um exemplo, entendeu? Então, meus caros, esse tipo de retórica aí, de Constantino, de alguns aí da Jovem Pan, né? Assim, é um slogan, né, que o Bolsonaro pode ter usado na campanha. E eu entendo, assim, Venezuela, Cuba, né, ditadura comunista. Olha, isso aqui é ótimo para você conseguir voto, mas, honestamente, se Lula realmente é presidente em 2023, para de chegar e ficar falando esse tipo de besteira aqui, tá? Porque não é o que você tem primeiramente na realidade aqui. Me mostra uma notícia mostrando isso aqui, assim, nesse momento. Cadê Lula que chega e fica falando lá? Maduro será meu grande aliado, terei um ótimo contato com ele, amo o comunismo. Você não tem algo nesse sentido. Então você está supondo, você está fazendo uma suposição sem os fatos neste momento. Você pode, não vou falar que você está errado, você quer acreditar nisso, tudo bem. Mas você não tem os fatos nesse momento. E por conta disso você não é levado a sério. Então, ao invés de ficar sofrendo por antecedência, de ficar supondo sem todos os fatos nesse momento, critique aquilo que você já tem para criticar. Ou seja, a Amazônia, o cara está literalmente vendendo o nosso país. Você chega e fala, Soros está lá no governo do cara. Até o próprio Alckmin. Você chega e fala, não é estranho que ele foi solto? Tem a tal Janja, né? Ficaram falando, ela é feia e tal. Por que ninguém falou que a Janja, a esposa do Lula, ela literalmente, ela fez ESG. Não ESG, digo de Environment, Social Governance, nem nada disso, mas Escola Superior de Guerra. A Janja literalmente fez a ESG. Pode procurar. Você chega e fala, não é estranho isso? Por que ninguém fala disso? Você chega e fala, bom, por que o Lula, com esse relacionamento dele antigo com o Meirelles, né, aparentemente essa tal amizade não foi embora como alguns já estão falando.
né? Se voltar, você chega e aponta. Ué, mas não era um inimigo da Faria Lima? Enfim, esse tipo de coisa aqui que aparece já agora, que você não precisa ficar supondo, entendeu? Que são assuntos gravíssimos, imediatos, que não precisa, talvez ocorra o Lula comunismo, Foro de São Paulo, não. Com isso você não vai convencer aquelas pessoas que podem pressionar ele aqui. Elas realmente podem, cara. Com isso daqui você consegue sim mobilizar a base dele, a militância. Certo? Realmente consegue. Essa é, entre aspas, a força e o defeito deles. Entendeu? Enfim. Meus caros, aconteceu alguns problemas aqui que eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Podemos influenciar a direita brasileira para deixar de ser americanófila? Podemos criticar o Lula por não favorecer os BRICS e sim os governos progressistas, identitários, atlantistas? Sim, sim. Agora, essa direita brasileira é a primeira a ficar puxando o saco dos Estados Unidos. É a primeira. Né? Agora pode ser que não, porque, entre aspas, é o Biden. Mas se for, não vai ser Trump, eu acho. Se for um DeSantis, por exemplo, se for um republicano, aquele republicano mais moderado que o Trump, né, que é o que parece que querem lá nos Estados Unidos, estão fazendo de tudo para conseguir um cara do tipo e não um Trump, aí é quase que imediato. O Ronald Reagan 2.0 vai salvar o Brasil. Pelo amor de Deus, entendeu? Enquanto eu não deixar para trás isso, não tem como. Não tem como. A gente precisa sim fazer uma oposição ao Lula, mas que seja uma oposição estratégica, inteligente, justa também. Chegar a ficar falando aí de, né, ele é um Illuminati, ele é maçom, não sei o quê. Olha, eu não sei, vai saber. Agora, precisamos ter foco, estratégia aqui, para conversar com as pessoas que a gente sabe que podem alterar o jogo de alguma forma. A gente não vai conseguir mudar com base no que o Soros tem de influência sobre eles, sobre o que os Estados Unidos têm, a União Europeia. Agora, essa mobilização popular, que é parte do governo dele, é parte do cerne do que deixa ele ali como presidente, né? Essas pessoas, sim, a gente pode fazer isso. Só que, de novo, é nos pontos e temas certos. Né? Provavelmente pouco irá ser feito até lá. Provavelmente. Né? Essa questão deu um fôlego ao povo e depois foi desmentindo e o povo caiu na tristeza novamente. Olha, é complicado. É realmente complicado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí, a sua picanha. Em uma das aulas você falou sobre Open Source Intelligence, que o pessoal do RH usava para vasculhar sua vida antes de contratar. Pode indicar ferramentas sobre isso? Quero ver o que tem sobre mim na internet. Eu passo depois no Telegram. Não vou passar aqui no YouTube porque é meio problemático. Mas tem muita ferramenta. O próprio Google já é uma ótima ferramenta. Entendeu? Mas enfim, meus caros, eu vou terminando por aqui. Eu agradeço a